e depois nós abrimos o painel. Anderson Hernandes, palestrante. Anderson, muito boa noite, muitíssimo obrigado também pela sua presença e fique à vontade para dar suas opiniões iniciais aí. Bem, mais uma vez aqui no programa, tendo a oportunidade de falar com o público, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre as oportunidades que esse mercado traz. Uma vez que nós estamos com uma economia aquecida, nós temos em alguns aspectos da parte de trabalho, nós temos dificuldade de encontrar alguns profissionais qualificados. E esses profissionais hoje que têm aproveitado essas oportunidades, eles têm condições de se recolocar no mercado de trabalho. Então, conforme foi até bem lembrado, hoje grande parte desses profissionais que são contratados por caráter temporário, eles são efetivados. Então, isso é uma oportunidade muito grande. O que vai determinar se um profissional pode ou não ser efetivado não é somente as condições da empresa de precisar de uma efetivação, mas também a qualificação, a parte comportamental desse profissional, como é que ele vai agir na decorrência do seu trabalho temporário. Então é justamente sobre essas dicas aí que nós estamos aqui presentes hoje para poder tratar com vocês. Tá. Gostaria de complementar aquilo que o Walter falou assim, em relação às redes sociais, né? Nessa época que nós vivemos hoje, né, nós vivemos uma diferença um pouco grande em relação a alguns anos atrás, onde as empresas, para poder tomar conhecimento a respeito de um candidato, elas dependiam de indicações, pediam cartas de referência. Hoje, basicamente, as empresas têm as redes sociais como uma grande referência do candidato. E a maior parte dos candidatos ainda não percebeu a importância disso. E também porque isso pode não só vender o trabalho dele para uma empresa, como pode também desvendê-lo no mercado de trabalho. Então aquilo que o candidato ele posta, aquilo que o candidato fala, aquilo que o candidato mostra numa rede social, é facilmente identificado hoje pelas empresas. Os recrutadores hoje eles são treinados para poder avaliar toda a parte comportamental do candidato, que vai não só na entrevista, no momento que ele está entrevistando ali o candidato, mas também no momento quando ele está presente numa rede social. Então é muito importante que o candidato ele tome cuidado com esses aspectos, porque isso realmente pode ser um fator que pode ser decisivo numa contratação. Então, essa questão do lado comportamental é uma coisa que hoje está muito em voga, porque existe uma pesquisa que aponta que as dispensas de funcionários elas ocorrem em 87% dos casos pela questão comportamental. Então, se você olhar que hoje está muito mais forte o lado do comportamento do que em relação à parte técnica, você vai ver a importância de que o profissional ele tem que dar em relação a esse assunto. E quando você fala de comportamento, às vezes o profissional ele não consegue entender muito bem o que representa isso. Então isso representa, por exemplo, a forma como ele lida com a equipe, se ele consegue trabalhar em grupo, se ele consegue respeitar os seus colegas, a forma como ele atende um cliente, por exemplo, envolve a parte comportamental, a forma como ele se porta na empresa, uma série de coisas que, se ele não tomar cuidado, ele vai ter problemas. Isso vai enfrentar uma situação em que muitos profissionais não conseguem ser colocados no mercado de trabalho, não é porque não tem oportunidade, é porque não tem um comportamento adequado. Agora, eu queria insistir num ponto dessas empresas que prestam serviço. É porque, de uma certa forma, ele está com o objetivo ali de ser efetivado. Mas é interessante, colocando em relação a esse assunto aí, sobre o empregado temporário, e não só o empregado temporário, como o empregado de modo geral, é que hoje, como nós temos algumas áreas onde faltam profissionais qualificados, então é muito mais difícil hoje para uma empresa pagar abaixo do nível de mercado, ela conseguir ter profissionais para poder trabalhar. Então hoje esses profissionais eles têm condições de aproveitar melhor essas condições de trabalho, têm condições de aproveitar o melhor momento da economia. Agora, por outro lado, não é porque a economia favorece um pouco essas áreas que também o empregado não vai fazer o lado dele, porque depois vão surgir outros profissionais que vão substituí-lo se ele não estiver qualificado. Então é importante que o profissional realmente ele mostre o serviço, que ele tenha condições de estar qualificado aquilo que a empresa precisa, ao que o mercado valoriza, e são essas dicas que nós temos dado aí para os profissionais que com certeza vão beneficiar. Obrigado. Anderson Hernandes, palestrante, o site é www.andersonhernandes.com.br, o e-mail é contato@andersonhernandes.com.br. Anderson, muitíssimo obrigado também por ter vindo. Estou aí quando precisar.